nós vamos trabalhar que Deus é amor. O tema de hoje é o capítulo 16 do livro de Mark Jones, né? E o livro intitulado Deus é. E então nós chegamos hoje ao 16º capítulo, certo? Então nós vamos estar trabalhando esse 16º capítulo. Quero ler de início a primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, a partir do versículo 7. E o tema desse texto é Deus é amor. Vamos ler apenas do 7 ao 9. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Amém? Então, João afirma aqui que Deus é amor, e por Deus ser amor e nós termos ele, nós devemos amar uns aos outros. Ele começa a dizer: amados, amemo-nos uns aos outros. Isso é uma ordem, né? Não é um sentimento, mas é uma ordem. Deus manda a gente amar. E o interessante é que a gente sabe que para amar a gente precisa dar, né? Quando Jesus fala para os fariseus, né, quando vieram interpelar ele, ele fala assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. E eles, querendo se justificar, e disseram assim: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta aquela história, a parábola do bom samaritano, e ele demonstra naquela parábola que a gente ama dando. Quando às vezes a gente acha que a gente só pode amar quem a gente conhece. Não, eu posso amar quem eu conheço, sim. É mais fácil amar quem eu conheço. Mas quem eu não conheço, eu também posso amar. Porque a Bíblia conta a história do bom samaritano, e ele conta que aquele bom samaritano ia passando e viu um homem que tinha sido espancado por salteadores. E ele, sem conhecer aquele homem, ele para e atende às necessidades daquele homem. Então ele dá o seu tempo, ele dá o seu óleo, ele dá o seu vinho, ele dá o seu dinheiro para alcançar a vida daquele homem. Então ele demonstra amor. Então é assim que Deus trata conosco, demonstrando o seu amor. Ele dá o amor de Deus por nós, ele dando. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E Pedro fala que Jesus amou a igreja e se deu por ela. Então veja que dando ou se doando, em alguns casos, que a gente demonstra amar as pessoas. Então, amar nesse sentido, no contexto bíblico, no contexto evangélico, não é viver de abraços e beijos, não é isso. Isso é outro tipo de amor. Mas o amar é a gente sentir a necessidade do outro, é se doar pelo outro, é o amor altruísta, né? O amor que se coloca no lugar do outro. Então, nesse capítulo 16 do livro Deus é, de Mark Jones, ele vai, intitulado Deus é amor. O autor explora profundamente a natureza amorosa de Deus, destacando como esse atributo é central em sua essência e em suas interações com a humanidade. Jones enfatiza que o amor de Deus não é apenas uma de suas muitas características, mas sim uma qualidade fundamental que permeia todos os seus outros atributos. Então todos os atributos de Deus são permeados, são recheados do amor dele, né? Se não fosse o amor de Deus em nós, o que seria de nós? Onde estaríamos nós? O autor também aborda a manifestação suprema desse amor, através do sacrifício de Jesus Cristo, ressaltando que a encarnação e a crucificação são a maior demonstração do amor divino pela humanidade. Além disso, Jones discute como o amor de Deus deve influenciar, moldar a vida dos crentes.
incentivando-os a refletir esse amor em suas relações interpessoais e em sua caminhada espiritual. Então, esse amor de Deus, ele é manifestado através da vida de Cristo, que se tornou homem, que veio ao mundo, padeceu, sofreu, né, por nós, demonstrando esse grande amor de Deus por nós, como nós dissemos, como eu falei há pouco, citando o capítulo o versículo de João 3,16, que quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão esplêndida, tão grandiosa, que Ele enviou o seu único filho. Para quê? Com um propósito, para executar um propósito. Qual era o propósito de Deus? Salvar a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ensinando isso, ele nos enfatiza que nós crentes, nós que confessamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, precisamos demonstrar este amor também. Precisamos vivenciar este amor. E isso é de uma forma geral. Não amar apenas a quem está ao meu redor, mas amar também aquele que está longe. Amar também aquele que eu não conheço, né? Jesus certa vez falou assim: amar quem vos ama, quem ama você é muito fácil. Os ímpios também não fazem assim, né? Abençoar quem está ali sendo bonzinho com você é muito fácil. Os ímpios também fazem isso. Mas a Bíblia nos confronta e nos ensina que nós devemos amar até mesmo o nosso inimigo. Amar até mesmo os nossos inimigos. Aquele que te faz mal, aquele que te calunia, aquele que lança pedra na tua casa, literalmente, pedra mesmo, quebra lá a janela da tua casa. Aquele que tenta atrapalhar o teu comércio, os teus negócios. A Bíblia diz que eu tenho que amar essas pessoas. Eu preciso amá-las, porque o dom de Deus e a vida delas vão ser alcançadas através deste amor que nós temos, demonstrando a elas. Elas vão ser impactadas através deste amor, quando a gente ama essas pessoas. Lá em Romanos ele fala que nós devemos fazer o bem, mesmo a quem nos faz o mal. Não devemos retribuir o mal por mal, mas devemos retribuir o mal por bem. E a Bíblia diz que quando fazemos isso, é como se nós colocássemos brasas vivas na cabeça da pessoa. Imagina a pessoa que vive te perseguindo, vive fazendo mal a você, vive caluniando você, e você vai e trata ela bem, e você vai e trata ela com respeito, e você vai e trata ela com brandura, você vai e trata ela com amor. Essa pessoa vai ficar confusa: mas rapaz, essa pessoa, ela tinha tudo para fazer o mal contra mim, mas ele não faz. Por quê? Por que isso? Isso vai acender uma chama na cabeça dela, e ela vai querer saber por quê que nós agimos assim. Porque nós não retribuímos o mal com o mal, mas retribuímos o mal com o bem. Só há uma maneira de retribuirmos o mal com o bem, é quando a gente ama de fato a Deus. E João ele faz um desafio, né? Se você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, tem alguma coisa errada aí, né? Como é que você não ama o seu próximo que você vê e diz que ama a Deus que você não vê? Então, o nosso amor a Deus, ele vai se declarar, vai se mostrar através do meu amor pelo meu próximo, pelas minhas ações, pelas minhas atitudes com as pessoas que estão ao meu redor. Nós não estamos dizendo aqui que isso é fácil, não. Mas estamos dizendo que é uma necessidade. Estamos dizendo que nós precisamos amar quem nos aborrece. Nós precisamos demonstrar este amor. É claro que a gente, por ser carne, né, por habitarmos ainda neste corpo carnal, e muitas vezes o nosso velho homem quer sair, quer aparecer, né? Mas nós precisamos mortificar a carne para fazer a vontade de Deus, para cumprir com a vontade de Deus. Ao longo do capítulo,
Mark Jones utiliza referências bíblicas e teológicas para apoiar suas afirmações, nos proporcionando uma compreensão mais profunda e enriquecedora sobre o amor divino e seu impacto na vida cristã. Irmãos, eu fiz um resumo desse capítulo para tentar expor a essência daquilo que ele escreveu, né? O principal, né? As coisas principais que ele escreveu, até porque nós teremos assembleia e temos que encurtar o nosso estudo. Então, nesse capítulo, Deus é amor, vamos entender a profundidade e a abrangência do amor divino, destacando como esse atributo é central na natureza de Deus e em suas interações com a humanidade. Isso é uma doutrina, irmãos. A doutrina de que Deus é amor, né? É a doutrina. Então Deus é amor. A Bíblia nos declara isso com clareza, não só nas palavras explícitas, como lemos em 1 João 4,8, quando ele diz que Deus é amor, como também em literalmente milhares de maneiras em toda a palavra de Deus. Como James Packer diz, conhecer o amor de Deus é, na verdade, o céu da terra. Quando a gente conhece o amor de Deus, é viver o céu na terra. Imagine, irmãos, se a gente perceber que nós não somos merecedores de nada, mas o amor de Deus nos cobre. Nós não merecemos nada de Deus, e através do seu amor nós fomos alcançados. Nós tivemos as nossas vidas libertadas do pecado. Nós tivemos as nossas vidas que eram presas ao pecado, e fomos libertos por causa do amor de Deus revelado em Cristo. Então, conhecer o amor de Deus, como Parker diz, é, na verdade, o céu na terra. É viver o céu na terra, sentindo o amor de Deus a cada dia, a cada manhã. A cada manhã que a gente se levanta, às vezes a gente não fala, às vezes a gente não expressa isso, mas o amor de Deus está ali, nos dando o ar que respiramos. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, e essas misericórdias, elas se renovam cada manhã. Então, toda manhã Deus tem uma misericórdia nova para a gente. Se ela caducasse, ela renova-se cada manhã. Mas na verdade as misericórdias de Deus não caducam, elas não envelhecem, porque elas se renovam a cada manhã. E é por causa dessas misericórdias que nós sentimos o amor de Deus. Nós podemos caminhar, podemos falar, podemos respirar. Só o fato de respirarmos é algo esplendoroso. Eu lembro que na época da pandemia, um homem muito rico, ele foi internado e ele passou muito mal por falta de ar, e ele, com muito dinheiro, tendo muito dinheiro, não conseguiu comprar uma grama a mais de oxigênio. Ele ficou à mercê do hospital. Aquilo que o hospital tivesse disponível, ele ia dar. E quando ele conseguiu sair dali, quando ele foi curado, saiu dali, ele disse assim: riqueza não compra nada. Ele começou a falar sobre isso, porque eu, sendo muito rico, precisei de oxigênio, e eu ia morrer se o hospital não tivesse o oxigênio, independente da minha riqueza. Então nós devemos valorizar aquilo que nós temos de graça, todo dia, toda hora, todo instante, todo segundo, todo milésimo de segundo. Nós temos o ar que respiramos. Isto é o amor de Deus por nós, cuidando da gente. Jones diz que se não houvesse mundo, se não houvesse o universo, as pessoas da Trindade ainda teriam amor infinito, amor bendito, imutável, eterno e poderoso em si, o amor interno. Esse amor as satisfaz por ser o amor perfeito. Ele não pode ser aumentado ou diminuído. A Trindade, ela tem esse amor independente da humanidade existir. Ela sempre existiu com esse amor, com o amor. Então não é
não é condicional. O amor de Deus não é condicional. Ele não é condicionado à criação, mas a criação foi feita por causa do seu amor. Então esse amor existe incondicionalmente, e ele nem pode ser aumentado e nem diminuído. Às vezes a gente diz que existem pessoas que são mais amadas por Deus do que outras. Não é verdade. O amor de Deus é igual por todos, com todos e para todos. E às vezes a gente, quem tem mais de um filho, vai entender o que eu estou falando, o que eu vou dizer. Às vezes você pergunta, às vezes as pessoas perguntam: você ama mais fulano ou ciclano? No meu caso, as pessoas perguntam: você ama mais a quem? A Asaf ou a Micael? Desde criança tem essa pergunta. O amor é igual. O tratamento é que é diferente. Por que o tratamento é diferente? Porque são duas pessoas diferentes. Um é mais levado, o outro é mais obediente. Aquele que tem mais obediência vai ser menos disciplinado. Quem é mais desobediente vai ser mais disciplinado. Isso não quer dizer que aquele que é mais disciplinado não é amado. Mas a disciplina, o amor é demonstrado na disciplina também. Então, a questão não é que a gente ama mais a uns do que o outro, mas é a necessidade que uns têm de serem mais, de receberem mais atenção, né? Como eu disse, meus dois filhos, Asaf, por exemplo, ele não conseguia mentir. Quando era criança, ele não mentia. Quando ele mentia, ele baixava a cabeça, olhava para um lado, olhava para outro, aí dizia: é mentira, pai. Ele confessava logo. Já Micael segurava a mentira. Mentia, segurava olho no olho e dizia: não, segurava. E ele segurava com tanta convicção que às vezes eu tinha visto ele fazer a coisa, mas eu ficava com dúvida se eu tinha visto mesmo. Mas será que eu vi mesmo ele fazendo isso? Porque ele olhava no olho assim e dizia: não, eu não fiz não. E começava a chorar. E aí era difícil para mim. Ele disse: rapaz, mas eu vi. Será que eu não vi? Eu vi. Então, por causa dessas diferenças, é que o amor é demonstrado de formas diferentes. Então Deus nos ama por igual. Não é porque você é mais bonzinho do que o outro, não é porque você é mais dedicado do que o outro, não. Ele te ama incondicionalmente. E a bênção dele, a graça dele, a misericórdia dele é sobre todos. A Bíblia diz que a chuva vem sobre bons e maus, sobre justos e sobre os ímpios. Por quê? Porque Deus também ama os ímpios. A questão é que os ímpios não reconhecem a Deus, não amam a Deus. Então ele não pode ser aumentado nem diminuído. Ainda assim, de acordo com a decisão livre de Deus de estender seu amor exteriormente, outros podem também ser objetos desse amor. Olha, o amor de Deus, ele é demonstrado sobre os ímpios de uma forma tal que ele permite que o ímpio fale mal dele, que o ímpio escarneça dele, zombe dele. Ele permite. E ele não consome o ímpio por causa disso. Ele não destrói o ímpio porque o ímpio escarnece do nome dele. Não. Porque ele sabe o tempo da sua justiça. O tempo da justiça de Deus está determinado por ele. Se Deus fosse agir com a humanidade, porque a humanidade afrontou a ele, porque não existiria mais humanidade. Nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum de nós teríamos sido alcançado pelo Evangelho. Mas por causa do amor de Deus, ele permite até que as pessoas não creiam nele. Ele permite até que as pessoas zombem dele. Mas ele está lá no trono e nada pode abalar o amor dele. Nada pode abalar a ele. Os principais pontos abordados neste capítulo são: primeiro, a natureza do amor de Deus. 1 João 4, como nós lemos, 9 a 10, diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor,
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O versículo de 9 a 10. Nós lemos do 7 ao 9, né? Então, a natureza do amor de Deus, ela se manifesta em que Ele enviou o seu único Filho para dar a sua vida por nós. Essa é a maior prova de amor de Deus para com a humanidade. Dentro da natureza de Deus também tem a eternidade e a imutabilidade. O amor de Deus, ele é eterno e ele é imutável. Jones argumenta que o amor de Deus é eterno e é imutável, não sujeito a variações e limitações humanas. Esse amor existe desde a eternidade e permanece constante, independentemente das circunstâncias. Jeremias 31:3 diz: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Então Jeremias declara que Deus tem um amor eterno. Deus nos amou com amor eterno, e a sua benignidade nos atrai, certo? Então, o amor de Deus, ele também é eterno e imutável. Mas também o amor de Deus é soberano. Então, trata também da soberania. O autor destaca que o amor de Deus é soberano, ou seja, Ele ama de acordo com a sua vontade e propósito, escolhendo manifestar seu amor de maneiras específicas e intencionais. Ele age de forma específica com determinados tipos de problemas que nós temos, com determinadas situações que vivemos, e também de forma intencional. Deus, por nos amar, Ele tem um propósito nesse amor. Ele não ama à toa, Ele não ama de balde, né? Ele não ama de qualquer forma. Ele tem um propósito. O amor de Deus é intencional, e ele é específico. Romanos 9, 15 e 16 diz: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que usa de sua misericórdia. Então Deus explica para Moisés que ele vai se compadecer de quem ele quiser se compadecer, e que ele vai exercer punição em quem ele quiser punir. Mas tudo isso, tanto a misericórdia de Deus como a punição de Deus, elas são recheadas de amor. Elas são permeadas pelo seu amor. Segundo, a manifestação do amor de Deus, do amor divino. A manifestação do amor divino, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que é que nos afasta de Deus, irmãos? O que é que nos afasta de Deus? O pecado. Então, nós, quando vivíamos em pecado, estávamos totalmente desgarrados ou separados da graça de Deus, separados do amor de Deus, longe de Deus, não por causa dele, mas por causa dos nossos pecados. E aí Paulo, ele fala aos romanos que o amor de Deus, ele é declarado nisso, que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Antes de nos arrependermos dos nossos pecados, Deus já nos amava, ou Deus já nos ama, né? Porque é a tempo, né? Fora do tempo, não existe tempo e época para o amor de Deus. Então, no momento em que nascemos em pecado, o amor de Deus já está sendo demonstrado por nós, a partir do fôlego de vida que Ele nos deu na hora que nascemos, na hora que abrimos o berreiro e começamos a chorar para dar sinal de vida. Ali se manifesta a graça e o amor de Deus em nossas vidas.
a manifestação do amor divino na criação. A criação do mundo e da humanidade é apresentada como um ato de amor, onde Deus compartilha sua bondade e deseja um relacionamento com suas criaturas. Salmo 136, de 5 a 9, eu resumi o texto e ficou assim: ao que com entendimento fez os céus, estendeu a terra sobre as águas, fez os grandes luminares, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus criou todas as coisas por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor. Ele cria primeiro o ambiente perfeito para o ser humano. Ele cria, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus cria o ambiente para depois criar o homem. Veja o cuidado que Deus tem. Cria primeiro as plantas, ele separa, faz separação da terra, terra seca e água, né? Depois ele cria as plantas, as frutas, para que o homem se alimente. Depois ele cria os animais, cria tudo perfeito, tudo puro, tudo certo. E aí cria o homem, a sua imagem e semelhança. E o interessante é que antes disso, enquanto o homem não pecou, não havia espinhos, não havia abrolhos, não havia pestes, né? Não havia insetos. Mas a partir da queda do homem, a Bíblia diz que a terra passou a produzir o cardo, passou a produzir espinhos, passou a ter a erva daninha, passou a ter todas essas coisas. Depois da queda, a terra sofreu também com a queda do homem. E agora o homem precisa trabalhar para limpar a terra, para cultivá-la. O que antes ele não precisava fazer, porque a terra não tinha espinhos e ervas daninhas. Mas por causa do pecado, ele veio. Mas a questão é, Deus criou um ambiente propício para o homem. Deus criou um ambiente perfeito para nós, por causa do seu amor. Mas o pecado nos tirou o direito desta bênção que Deus nos concedeu. Então Deus também se manifesta, o amor divino também se manifesta na redenção. Além da redenção, Deus demonstra o seu amor ao adotar os crentes como filhos, oferecendo-lhes um relacionamento íntimo e eterno com Ele. Efésios 1, 4 e 5 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aí aquela história de que as pessoas contam lá fora, que dizem assim: ah, eu também sou filho de Deus. Não. Deus só teve um filho. Quem foi? Jesus Cristo. Deus só teve um filho, Jesus Cristo. Toda a humanidade, todos nós éramos ou somos alguns criaturas de Deus, feituras de Deus. Mas por causa do sacrifício de Jesus, e João fala lá no primeiro capítulo, veio para os seus, mas os seus não o receberam, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem. Então nós não éramos filhos, mas nos tornamos filhos de Deus através de Cristo Jesus. E aí Paulo afirma isso, dizendo que nós somos, afirma aos Efésios, dizendo que nós somos feituras de Deus, e somos filhos de Deus por adoção. Somos filhos adotivos de Deus. O filho adotivo tem o mesmo direito do filho legítimo, do filho das entranhas. Quando o pai morre, quando a mãe morre, a herança é dada tanto para o filho das entranhas, como filho de sangue, como para o filho adotivo. Ele merece, ele tem direito a toda herança, por causa da adoção.
E assim nós temos o direito da nossa redenção por causa do sacrifício de Jesus, porque herdamos de Cristo essa bênção da adoção como filhos de Deus. Então, o amor de Deus, o amor divino se revela através da redenção dele, nos tornando seus filhos através da adoção em Cristo. Terceiro ponto, o amor de Deus e os crentes. Romanos 8, 38, eu quero, abra sua Bíblia e vamos ler esse texto. Romanos 8, Romanos 8, 38 e 39, diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o amor de Deus para com os crentes está explícito aqui em Romanos, que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. E ele diz uma lista aqui grande, né? Não é a morte, não é a vida, não é os anjos, não é os principados, não é os poderes. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ou seja, está no sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Este amor foi revelado neste sacrifício de Cristo. Então, ele demonstra esse amor aos crentes através de segurança e consolo. O conhecimento do amor inabalável de Deus proporciona aos crentes segurança em sua salvação e consolo em meio às adversidades. Deus mostra o seu amor através da maneira como Ele nos dá segurança. E a segurança que Ele nos dá, irmãos, às vezes ela se demonstra no nosso dia a dia, né? Nos livrando de algumas coisas. Mas a questão é que às vezes sobrevém acidentes com a gente. Mas e aí? E a segurança que Deus está falando aí? A segurança que Deus fala, que Deus nos dá, é a segurança em Cristo, que nada pode nos abalar, que nada pode nos levar para o inferno, que não há maldição que venha sobre nós. A Bíblia diz que nem maldição nenhuma, praga nenhuma chegará à nossa tenda, à nossa vida, se estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Temos segurança em Cristo. Eu fico preocupado, irmãos, às vezes, quando eu ouço alguns testemunhos de pessoas que contam que teve um livramento, né? Eu ia entrar no avião e Deus disse a mim que eu não entrasse no avião porque o avião ia cair. Veja como Deus me ama. Deus me ama, Deus tem compromisso com os seus. Mas será que não entrou nenhum outro crente lá no avião, o avião que caiu? Só era ele que era crente, só era ele que era amado por Deus, só era ele que tinha a segurança? Não, o amor de Deus está revelado lá daqueles que morreram também. O problema é que a família que ficou escutando um negócio desse, como é que ela vai ficar? Pensando, puxa vida, Deus amou ele e meu irmão, e meu pai, e minha mãe, e minha esposa, e minha esposa. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. As pessoas às vezes dizem isso, pessoas que não pensam no que estão dizendo. O compromisso de Deus é com a sua própria palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra, e a palavra dele é: as minhas misericórdias se renovam a cada manhã, a minha graça te basta, é o que ele disse a Paulo. Paulo era enfermo. Alguns estudiosos escritos fora da Bíblia contam que Paulo tinha um problema nos olhos, ele remelava
Os olhos dele vivem remelando o tempo todo. Não se sabe se por causa daquela cegueira que ele passou, ou se por outro caso. Mas ele tinha, existiam jovens que tinham nojo dele, por conta disso. Quem sabe esse era o espinho da carne que ele falava, ninguém sabe, não se tem nada declarado na Bíblia sobre que espinho era esse. Então poderia ser algumas coisas, e talvez esta fosse uma delas. Mas acima de tudo, o principal era que Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. E o que Deus disse a Paulo, diz para nós hoje nessa noite: a minha graça te basta. Eu estou enfermo, estou doente, e Deus não dá, a minha graça te basta. Se eu morrer por causa dessa enfermidade, o amor de Deus está sendo revelado nela. Deus amou e amava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Eles foram colocados, foram jogados na fornalha, mas Deus livrou eles dentro da fornalha. Deus não livrou Daniel de ser jogado na cova dos leões, mas Deus livrou ele dos leões. Mas quantos outros servos de Deus foram queimados vivos? Quantos outros foram jogados nas arenas e foram mortos pelos leões? A questão é o propósito que Deus tinha em Daniel, em Sadraque, Mesaque e Abednego. A questão é o propósito que Deus tem na minha vida e na tua vida. Então, uns Ele vai poupar a vida, outros Ele vai chamar para si, segundo o seu propósito, segundo a sua soberania, como vimos há pouco. Então o amor de Deus com os crentes também no chamado ao amor. Jones ressalta que ao experimentar o amor de Deus, os crentes são chamados a refletir esse amor em suas vidas, amando a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, que é o segundo mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ponto 4, amor de Deus e justiça. Jones enfatiza que a cruz de Cristo é a manifestação suprema onde o amor e a justiça de Deus convergem para a salvação dos pecadores. Deus exerce a justiça dele na cruz do Calvário. A justiça de Deus está sendo exercida ali no ato da cruz, da crucificação, onde todos os nossos pecados, toda a nossa impureza está sendo lançada em Cristo. É lançada em Cristo na hora da sua morte. O amor e a justiça de Deus sendo executados no ato da crucificação. Para uns, condenação eterna por causa desse sacrifício. Para outros, justificação, redenção, salvação, vida plena, vida eterna, segundo a soberania de Deus. Podemos concluir dizendo que Deus é amor em sua essência. Ele é o amor que transforma o mais vil pecador, e Ele manifesta o seu amor na obra da redenção em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo. Vou passar a palavra ao pastor Moisés. Nós vamos estar encerrando o culto e teremos uma assembleia agora. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo por esse abençoado estudo bíblico que tivemos aqui. E em seguida eu estarei ministrando a bênção apostólica e trazendo alguns avisos. Pai bondoso e fiel, nós queremos te agradecer por essa tão maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concedeu nesse momento, nesta noite, de nos reunirmos nessa casa para orar, louvar a Ti e aprendermos mais do Teu amor, como nós ouvimos nessa noite, Senhor. Teu amor que se revelou de maneira soberana e intensa em Cristo Jesus, garantindo o perdão de nossos pecados e a nossa salvação. Bendizemos o Teu nome, Senhor, e que possamos viver uma vida de gratidão a Ti por tão grande amor.
leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos uma noite ricamente abençoada. Pedimos também a tua bênção para a assembleia que teremos nesse instante, que tudo seja feito debaixo da tua orientação, em nome de Jesus, amém e amém.